dia para quem é de bom dia e boa noite para quem é de boa noite. Olha nós aqui, colega, de novo. Menina, hoje eu estou aqui com uma blusinha azul de brilhos, porque hoje eu tô brilhante. É desse jeito que eu vim, foi para acontecer. E outra, como sempre, com aquele black power loiro de abalar a galera. Os meus óculos bem perua, com cinha em cima, assim, extremamente abusada. E não por à toa, com um batom bem vermelho. Sabe do que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos dar nome às coisas, nós vamos saber a importância delas. Por que que às vezes eu penso que algo existe e de repente eu me deparo que aquilo é uma realidade? Pois hoje nós vamos tratar de machismo, nós vamos falar de misoginia, nós vamos falar de palavras que inclusive eu nem sei falar bem, que é mansplaining, e por aí segura que eu vou deixar para vocês entenderem. Hoje nossas visitas, como sempre, de extrema importância, só mulher de peso, crianças, eu tô assim extremamente agraciada pela visita de vocês. E eu dou a palavra a essas belas moças, Raquel Castro e Ana Paula Martins, que ambas têm uma atuação firme na defesa da mulher. Meninas, quem são estas belas moças diante de mim? Por gentileza, se apresenta. Eu sou Ana Paula, sou professora, sou professora da Rede Municipal de São Luís, sou conselheira estadual da mulher e também sou do movimento feminista, Resistência Feminista. Eu tenho cabelos pretos, médios, não tão curtos, não tão longos, tenho pele clara, estou usando óculos preto, uma camisa roxa, que é do março desse ano, do 8 de março desse ano, que um dos temas era pela vida das mulheres, contra o imperialismo, pela democracia e também pelo fim da escala 6x1. Então, eu sou essa mulher e queria muito agradecer o convite para esse espaço, para esse momento, que nós podemos dialogar e construir sínteses para a luta feminista, para a luta das mulheres e de todas nós, e todos nós também. Seja bem-vinda. Olá, eu sou Raquel de Castro, eu sou professora da Universidade Federal do Maranhão, do curso de jornalismo e do programa de pós-graduação em comunicação, mestrado profissional que nós temos lá na UFMA. Eu sou uma mulher branca, de cabelos longos. Eu acho que meus cabelos são mais longos do que o seu, Ana. Cabelos longos, pretos. Também uso uns óculos, preto. Estou de camisa lilás, também com o nome do movimento, Mulheres Vivas, Sarau da Resistência, que é um grupo de professoras, de mulheres que se reúnem, coletivamente para conversar e deixar, de repente, essas pautas mais leves de serem levadas também, Ser mulher não é só luta, é também, sobretudo, luta, mas também a gente precisa desse acolhimento mais leve umas com as outras para resistir. É isso aí, porque afinal de contas, que diferença da mulher o homem tem? Espera aí que nós vamos te dizer, meu bem. E é nesse pensamento, Ana, que eu te trago essa pergunta para tu esclarecer para a gente de fato, mas o que é mesmo machismo e o que é mesmo patriarcado? Então, para entender esses conceitos, a gente precisa de todo um longo, história, entender a nossa história. Mas de uma forma bem resumida, o patriarcado, ele é um sistema, que a gente tem que ver os níveis. O patriarcado é um sistema que organiza essa sociedade com supremacia dos homens. Sim. Os homens têm a supremacia, a autoridade, essa organização da nossa sociedade com esse sistema patriarcal coloca os homens em superioridade, em situação de superioridade em relação às mulheres. Esse é o sistema. E ele é organizado por um sentimento, que é o ódio, a aversão às mulheres, que é a misoginia. O que é a misoginia? É o ódio às mulheres, a aversão, o nojo. Esse sentimento, nesse sistema que é o patriarcado, como é que ele se expressa? Qual é o comportamento coletivo? Qual é a ideologia que expressa essa misoginia nesse sistema patriarcal? O machismo. Então, o machismo, que é um comportamento, que é uma ideia de que os homens
devem ser são melhores que as mulheres, são superiores, merecem mais e as mulheres precisam se submeter. Sim, Então, esses são os conceitos que fundam, né, essa situação, inclusive, que nós vivemos agora. Então, quer dizer que existe um sistema que é maior, que tem uma amplitude maior. Esse sistema que é, então, o pai, ele traz dentro de si um espírito de autoridade, né, que precisa ser sustentada e mantida, e ele pega, sim, uma força, que é o machismo, para empregar essa oposição adiante do que é o feminino, né? Então, Exatamente. e quando tu colocas, tem essa questão do ódio, a gente não está falando aqui de um ódio pontual nem pessoal, é uma questão de atuação, como ele se sustenta, é o poder de sustentação. E, amada, me conta bem aqui, hoje, que isso foi, então, aqui no calcificar da questão. Hoje, em 2026, esse discurso, eu encontro ele no meu dia a dia como? Encontra em todos os lugares. Eu costumo dizer que, assim como a comunicação ela é central para nos identificar como seres humanos e nos vincular o machismo, ele está na esfera doméstica, e é por isso que a esfera doméstica ainda é um dos lugares mais perigosos para as mulheres estarem, como na internet, nos meios de comunicação, a mídia tradicional reproduz muito isso, mas essa internet, né, sustentada por redes sociais digitais, por plataformas digitais, especialmente em que essa geração anterior à minha é uma geração de adaptação e ela não lida muito bem com algoritmos, com Sim. métricas, né, com o que a gente chama de deep web, mas o que está ali no raso também, né? Então, esses discursos em que os homens, eles precisam, porque essa ideia do machismo, né, da misoginia, ela se sustenta por dois motivos, né? Primeiro, porque o homem ele precisa da validação de outros homens. Então, eles procuram na internet, sobretudo, Sim. esse lugar de pessoas que acolham esse sentimento deles, de que eles, né, são melhores, de que eles podem, de que eles são rei, né? De que eles são os provedores, de que são os alfas, ou tem um nome muito específico na internet que eles se autodenominam de sheds, né? E que para esses sheds, que seria a idealização de um homem com todas, entre aspas, energias masculinas Sim. perfeitas, só estariam ali num pé de igualdade de ser conquistada por esse homem, as meninas que são as Stacies, né, que também tem essa idealização de beleza, de comportamento, sobretudo submissa para que ele continue sendo essa pessoa, né, que tem um poder, que tem uma hierarquia ali de dominação. É uma dominação, e esse discurso de dominação, ele está sobretudo nos meios de comunicação. Como nós não podemos falar que esses meios de comunicação não na verdade, a gente só pode falar que os meios de comunicação são centrais nas nossas vidas, né? Nas nossas formas de nos comunicar e nos vincular. Então, eles estão em todos os meios de comunicação, sobretudo na internet, que tem uma velocidade muito maior de alcance, né? Tem uma capilaridade, inclusive, e a possibilidade de tornar isso anônimo. Então, você pode até incorrer em crimes e não ser responsabilizado por isso, né? Isso é terrível. E engraçado que traz para mim essa questão de que parece que a gente, enquanto humano, né, a gente passou tanto tempo para conquistar essa consciência, a conquistar esse comportamento, todos os avanços, graças a Deus eles existem, estão aí, não é? Mas a gente quer se comportar como se ainda fossem animais irracionais, onde existe um macho procriador, uma fêmea que se utiliza deste macho quando ela está no cio, entendeu? E nós ficamos aqui nos nossos hormônios que se reconhecem. E a gente tem que avançar, é mais do que a hora da gente dar um passo para frente, não é? E sair desse lugar. E fico muito preocupada com essa conversação que, no mundo novo, ainda está sustentando o tamanho diálogo. E para isso eu pergunto até a Ana Paula, que é essa questão dessas expressões que a gente sabe que existe, mas não conhece. Só para a gente ficar ligada nessa coisa, e para Raquel também, claro, nessa coisa de quando a gente fala que falam no lugar da gente, o que é isso?
quando a gente tem como é que esse lugar que a mulher tem que estar buscando para estar sempre validando a sua própria palavra? Então, daqui, vamos entender o que é isso para a gente compreender, após as respostas, como a gente chega na violência de fato. Como é que isso se transforma, como é violento para a mulher não só ser calada, mas daqui a pouco é agir, é uma ação de embate forte dos homens a qual a gente tem que ter uma atitude, não é verdade? Por favor. É verdade. E só um pouquinho antes desse elemento que a gente precisa entender, é que a luta das mulheres, as mulheres sempre lutaram, né, por direitos iguais, nós sempre lutamos por ser reconhecidas como pessoas de direitos, né? O movimento feminista em si, né, as primeiras mulheres que lutaram para conquistar um espaço dentro dessa sociedade, no ponto de vista da história ocidental, a gente vem ali do século XVIII e XIX, né? As mulheres lutando para serem reconhecidas como pessoas, como sujeitas de direitos. Sim. Mesmo lá com a Revolução Francesa, liberdade, igualdade, as mulheres não foram vistas como cidadãs, como pessoas de direitos. Isso também é importante a gente entender quando nós vemos esse retrocesso de macho-fêmea. Sim. Né? Esse retrocesso, em pleno século XXI, 2026, ele tem a ver com a perda de alguns referenciais. Esse contexto que a Raquel estava falando, que é essa machosfera que está na internet, mas ela está sendo expressa na internet, mas ela está dentro do nosso contexto concreto. Exatamente. Dentro do nosso contexto concreto. Por exemplo, saiu uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais de semana passada, que mais de 54% das professoras e professores ouvem expressões e discussões machistas dentro das escolas, né? Nós convivemos com o machismo diariamente nos nossos locais de trabalho, na nossa casa, na rua, né? Nós convivemos com essa expressão do machismo cotidianamente. E nós, professores, muito mais ainda. Oh, meu Deus. Né? Nós convivemos no nosso trabalho, com os nossos alunos, que é o que nós estávamos falando há pouco, antes de começar a gravação. Cada vez mais jovens demonstram que estão suscetíveis a esse discurso machista. Né? Acho que foi semana passada, há umas 2 semanas, saiu o resultado de uma pesquisa da Ipsos, que foi uma pesquisa mundial. 30% dos jovens de 14 a 31 anos acham que as mulheres devem ser submissas aos homens. Esse mundo ideal deles não existe mais. Que subiu, inclusive, em relação a 97. Exatamente. Não, o detalhe é que esse discurso de que as mulheres devem se submeter aos homens, entre os meninos de 14 e os homens de 31 anos, ele é um índice superior ao da geração anterior. Absurdo, né? Isso. A geração anterior, apenas 17% acha que as mulheres... Então, 1 em cada 10 meninos acha que a mulher ganha mais do que ele, é um problema no casamento. Sim. Né? Rapazes, como a gente estava falando, né? Aquele conjunto de meninos do 9º ano de uma escola particular de São Paulo fazem uma lista para dizer quem são as meninas que são estupráveis e que não são. Que tem a ver também com a estética. Tem a ver com esse shade. Eu acho que esse temor dos meninos, na verdade, essa retomada desse pensamento de que o menino tem que ter supremacia, a menina, me parece que então existiu esse discurso dentro das redes sociais que disse para ele que ele só é forte, ele só é firme se ele estiver nesse primeiro momento, não é, de macho alfa, que aqui é a pura preservação do patriarcado. Exatamente. Não é? A pura preservação do patriarcado. Então, cuidar desse jovem nesse momento e é muito importante, porque aqui nós temos o primeiro bloqueio do machismo. Mas, sobretudo, cuidar dessas redes, né? Tem muita gente ganhando dinheiro com essa misoginia, com esses canais, né? E, de fato, é uma rede monetizada. São pessoas que estão ganhando muita grana, não só com os views e os likes. A partir disso, eles estão vendendo curso, né? Eles estão fazendo uma série de tráfegos
pré-pagos de informação misóginas. Essa cooptação, ela é sistemática, ela não é só uma criação de conteúdo em que é colocado no lugar e se espera que o meu público vai vir até mim. Não, eles têm estratégias comunicativas e de narração que vão até esse público, né? Que vão cooptar, que vão disputar essas mentes, né? Então, a gente tem que cuidar dessas mentes, mas a gente tem que cuidar dessas plataformas também, tem que responsabilizar. Tem que responsabilizar não só a plataforma que ganha dinheiro, mas quem está criando esse tipo de conteúdo também. E aqui a gente tem que ter cuidado com essa fala de, estão censurando. É porque essa ideia parece que é óbvia, mas a gente precisa repetir, né? Liberdade de expressão não é direito para você incorrer em crimes, né? Incorrer na opressão, na desumanização do outro. Mas sobre o que é qual é o nome que a gente dá quando alguém tenta explicar o que a gente está falando, né? O feminismo, ele tem isso, né? E a gente, na verdade, a gente como sociedade, às vezes importar palavras, né, para dar nome, de mansplain, né? Isso. Que é como se quando o homem tenta explicar para a mulher uma vivência que é dela, uma experiência dela, e tomar o lugar de fala dela, né? O protagonismo dela. Tem uma historinha rápida, que eu sei que a gente tem pouco tempo. Uma vez eu fui dar carona para um amigo meu, ali, que se diz aliado, né? E era a primeira vez que ele entrava no meu carro, e eu nunca, né, sofri acidente de carro. Então, assim, meu seguro sempre teve lá o prêmio, né? E ele se viu no direito de pegar o volante e dizer, não vai por aí, não, vai por aqui. Eu olhei assim... Fora do meu carro. Não, nunca isso... Eu fico pensando, qual é a autorização que um homem tem? Você pode ser o melhor amigo dessa pessoa. Uma mulher dificilmente vai no banco do carona pegar a direção e mudar ali. Não. Ela pode dizer entre a direita, entre a esquerda. Então, isso são microesferas de poder, né? Que a gente fica vendo no cotidiano o quanto o homem, ele é educado para sempre ter esse lugar de... Como ele é validado por outros homens, ele espera ser validado também por essas mulheres, por todas as mulheres, e acha que isso é natural. E não é natural, é aprendido, é ensinado como um papel, né? Por isso que gênero, ele é um papel de identidade, porque é aprendido, é ensinado, né? De que o homem dirige melhor do que a mulher, e, portanto, ele se autoriza. E nem é verdade, tanto que os seguros são mais baratos para mulheres, vão bater muito mais, né? As mulheres, na estatística, nós somos melhores né? Na direção. A ideia de ganhar mais ser um problema também é um problema. Sim, claro. Porque esse homem, ele não consegue ser provedor, ele é o tempo todo acionado para ser o provedor, ele não quer que a mulher... ideia dominante de masculinidade. Que ele não quer que a mulher ganhe mais, porque ele vai ser o provedor, mas o sistema capitalista impede esse homem de ser o provedor. Ele trabalha cada vez mais, ganha cada vez menos e tem menos direito. Inevitavelmente, essa mulher vai ter que trabalhar para constituir uma família. Olha que eu estou falando de uma família heteronormativa, né? Então, quando ele não consegue isso, o chefe é implacável, as metas não são atingidas, o dinheiro não dá no fim do mês, ele pega isso, transforma em violência contra essa mulher no âmbito doméstico. Né? Então, é incompatível, esse machismo, ele é incompatível com a sobrevivência da humanidade. Aí agora, novamente, deu um nó na minha cabeça, porque se ele é incompatível, mas ele está sendo sustentado, ele continua sendo ensinado, então é como se a gente estivesse rodando, como meu cachorrinho, meu pitbull, rodando sobre seu próprio rabo, procurando aquilo que ele vai encontrar onde, que eu não quero dizer, mas todo mundo sabe, entendeu? Vai dar em merda isso daí, agora. E, inclusive, que eu gostaria que tu falasse, Ana, quando a gente também sai para este embate, que aqui a gente falou de que ele não aceita, que a gente ganhe mais e a gente trabalha mais, mas aqui inicia-se o processo de violência patrimonial. Exatamente. Que é uma violência que a gente nem, por muitas vezes, não sabe que está ali dentro. Que é ele tomar posse do meu dinheiro, é ele tomar frente dos meus negócios, é ele novamente, se dizer mais capaz do que eu nesse ofício. E quando, por muitas vezes, e aqui eu também não diria só em relações enquanto homens e mulheres, só as mulheres passando por isso, mas esse macho que sempre se coloca no sentido de que ele está se aproveitando do dinheiro de outro. Eu sou o macho dele, eu sou o macho dela, então ele vai pagar para ficar com ele e ela vai pagar para ficar com ela.
Então, essa questão da violência, dos tipos de violência, porque, na verdade, a gente, nesse momento em que a gente presencia o assassinato, feminicídio de 4 mulheres por dia no nosso país, é impossível a gente não falar do feminicídio, Sim. né? Dessa que é a extrema expressão dessa misoginia, desse machismo. Mas o feminicídio, ele não existe por si só como feminicídio. Antes dessa ação extrema, né, que é mesmo a retirada da vida da mulher, tem uma série de violências que no nosso cotidiano nós vamos sofrendo, né? A violência psicológica, a violência moral, né? A calúnia, a difamação, colocar as minhas informações em redes sociais, nudes, fotos íntimas nas redes sociais, que é a violência moral, a violência psicológica, que é aquele xingamento, aquela diminuição da minha autoestima cotidianamente, diminuição, inclusive, a minha diminuição como pessoa, como profissional, como mãe, né? A maternidade é um dos elementos que mais é colocado contra nós. Sim. Né? A violência patrimonial, nós sabemos no Brasil, grande parte das mulheres que sofrem violência doméstica tem dependência financeira em relação aos seus maridos e companheiros, ou quando não tem essa dependência financeira, as posses dela, né? O salário dela, todo o patrimônio dela é controlado por aquele companheiro, que é a violência patrimonial. Então, esse cotidiano de violências, ele vai sendo expresso para que a mulher termine mesmo sem ter aquela resistência, sem ter aquela força para resistir a um cotidiano muito duro das mulheres. Acho que esse é um elemento importante para a gente discutir, porque muitas mulheres nem sabem que estão sofrendo essa violência. Correto. Acha que é normal o companheiro gritar, o companheiro agir, é cuidado. O ciúme é cuidado. Ele não querer que ela use aquela roupa, que ela saia com aquela amiga, que ela vá para aquele lugar que ele não quer, aquela festa, mesmo aquela roda de amigas que ele não gosta. Por que será que ele não gosta das minhas amigas? Será que eu é que estou errada? Isso é violência psicológica. Se ele que decide quanto eu vou gastar no meu batom, na minha calça, na minha roupa, na minha saída, no salão que eu vou, né? Quanto é que eu vou gastar no supermercado, né? Os produtos que eu vou comprar no supermercado, ele que quer decidir quanto eu vou gastar, isso também é violência e muitas vezes as mulheres em geral não reconhecem. Sim. Acham que a violência contra a mulher é só a agressão, a violência sexual, a violência doméstica, né, e até chegar no ápice, que é o feminicídio. Então, essas várias situações do cotidiano que a gente vai, inclusive, nós estamos com um projeto no nosso coletivo de mulheres, que é levar às escolas essa possibilidade de nós transformarmos também a escola, não querendo dar mais uma tarefa para os professores e professoras, Sim. mas também reivindicando que o poder público faça esse investimento. Porque a escola, a universidades, os institutos federais, eles podem ser espaços dessa dimensão da educação para igualdade de gênero. E aí é importante, por exemplo, estava se falando dessa questão, por que os homens não querem aceitar que as mulheres ganhem mais? Sim. Por que os homens acham que eles estão sendo diminuídos? Tem a ver com essa alteração mesmo das relações concretas. As mulheres estão cada vez mais independentes, as mulheres trabalham, as mulheres têm o seu meio de vida, não têm mais vergonha de ser solteiras. Lindo. Tem um elemento, né? Os meninos hoje em dia enfrentam uma realidade cruel também, e eu acho que a gente precisa também se voltar para esse elemento, né? Qual é a realidade dos meninos hoje? A Raquel estava falando. Cada vez mais difícil se manter financeiramente. Sim. As mulheres estão cada vez mais independentes, não aceitam mais qualquer relação, qualquer situação de violência. E há uma discussão sobre esse conceito de masculinidade. Qual é o conceito de masculino hoje? Qual é a concretude desse ser masculino, desse homem nesse momento da nossa sociedade? Como é que está sendo visto como é que esses meninos estão vendo esse contexto?
dentro dessa realidade que nós estamos vivendo. Que as mulheres, nós estamos falando que as mulheres têm que se empoderar. Sim. E olha que nós estamos muito longe da igualdade de gênero, muito longe. Seja no setor empresarial, seja na política, nós somos apenas 17% das mulheres que têm alguma posição na política de comando, né, de decisão. Somos apenas 17%. E somos 59% do eleitorado. Olha aí. 52% da população, 59% do eleitorado, mas só estamos 17% na representatividade na política. Ou seja, nós ainda somos muito crianças nessa evolução do mundo, ainda estamos engatinhando, quando a gente tenta erguer, alguém puxa para baixo. Essa que é. Mas eu tenho fé que a gente vai começar a dar passos largos aqui na frente. E guarda esse pontinho para mim. E aqui eu quero perguntar, Raquel, como se dá essa violência digital? Porque a gente escuta termos muito, muito duros e também ouvimos falas de mulheres que são muito acometidas. Tem um caso que é uma coisa que para mim é absurda, uma pessoa que se disse namorar um influencer, ela se suicida quando descobrem que aquilo. Então, como se procede essa violência digital? Tem muitas formas, infelizmente, dessa violência, né, digital. Muito triste, né? Um dos principais movimentos de violência digital contra a mulher é o chamado stalker, né? São os homens que perseguem essas mulheres sob ameaças, né? Sobre constrangimentos, né? E isso, é claro, tem um reflexo nessa realidade offline, né? Porque não existe mais essa separação entre mundo virtual e real. É real. O que acontece na internet é real, né? Além do stalker, né, que é um dos principais movimentos, tem a história de você vazar informações íntimas, fotos íntimas. Tem lei que, embora não seja uma lei de resguardo da identidade de gênero da mulher, né, que é a Lei Carolina Dickmann, ela serve para qualquer pessoa, mas acaba sendo uma lei aliada a nós, porque são as nossas fotos que estão vazando, não é a foto dos homens. Os homens, eles mesmos mandam as fotos deles como se isso fosse algo legal para ser validado por outros homens. A mulher, quando a foto dela é vazada, isso é uma violência, porque isso, sobretudo, acontece a revelia da vontade dela e como um momento de punição a ela, por ela, né, de alguma forma ter discordado desse homem em alguma situação, até dela ter rejeitado ele. E aí mora um lugar muito perigoso, que é o ressentimento masculino, né? O nome Red Pill é o nome mais conhecido e tá, né? Quem está em algumas bolhas, porque infelizmente ainda é bolhas, né, na internet, Red Pill talvez seja um dos movimentos masculinistas mais famosos da internet, porque os homens se autodenominam Red Pill, porque é mais fácil você ser validado por outros homens quando você se autodenomina Red Pill. Mas existem os incels, que são os celibatários involuntários, são os homens que ficam sozinhos porque ou eles se acham feios, ou eles se acham economicamente inferiores a essas mulheres, de alguma forma eles acham que aquela mulher que ele está afim não vai querer ele, e ele não lida bem com isso, ele não lida bem com não, né? Pode até ser que a mulher queira, mas pode ser que ela não queira, porque ela não é obrigada a estar com homem nenhum. E um não que está na cabeça dele. Que está na cabeça dele. Então, como ele acha que vai ficar sozinho por causa... Ele culpa a mulher. Ele culpa a mulher. Mas aí é que está a discussão mais perigosa da internet, porque onde é que ele vê que ele não está ajustado? Exato. Nas próprias redes sociais. Aqueles influenciadores que mostram uma vida inalcançável, um padrão de corpo, de beleza inalcançável, um padrão de vida econômica inalcançável para a realidade da maioria dos jovens, e a maior parte dos incels são adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes. Preocupante demais. Então, assim, e aí é esse incel, inclusive, que guarda esse ressentimento, que inevitavelmente vai incorrer em violências mais severas e mais cruéis contra as meninas, né? Um exemplo disso é o que foi retratado de uma maneira de ficção, mas que acontece, né? Aqui no Brasil isso já aconteceu, esses atiradores de escola, quando a polícia vai investigar, eles têm um passado aí que se aproxima do que a gente chama de incel, né?
Eles são os jovens que mais cometem crimes mais cruéis, né? São os incels, do ponto de vista físico, né? Além dos incels, tem outros tipos, né, de denominações que serve para isso, para eles terem uma validação horizontal e uma validação vertical. A vertical é do homem sobre a mulher, e a horizontal é a validação do homem sobre o homem, né? Então, mesmo ali, para você ser aceito por essa machosfera, manosfera, né, que é o ambiente masculinista na internet, mesmo ali, eles também têm uma hierarquia entre eles. Sim. Né? Então, se eu ganho bem, se eu sou um homem malhado, tem essa história do shape, né? Se você tem uma idealização ali de O masculinidade... guerreiro, né? O O guerreiro. guerreiro, o espartano. Isso, né? cabra, Exato. né? Se você tem se você consegue esse ideal aqui, você está acima dos outros homens, né? Então, essa galera que está abaixo, os betas, os não alfas, né? Aham. Eles não podem querer ter uma mulher, né, que eles consideram ser mais bonita, ou que eles, né? Que também está dentro desse... Ser bem-sucedida, né? Porque as que são bem-sucedidas, e aí, essa é a grande sacada. As que são bem-sucedidas, eles vão chamar de carreiristas, né? Que não vão ter tempo para você, não vão ter tempo para a sua família. Então, quando você para analisar tudo isso, o problema é a existência da mulher. A mulher, de nenhuma forma, ela vai prestar. Sim. Né? Até porque ela vai ficar velha. Se ela não trabalhar, ela é interesseira. Se ela trabalhar, ela é carreirista. Se ela for nova demais, ela vai querer outros homens e não você, vem um ressentimento. Se ela tiver uma idade mais avançada, ela já está ultrapassada, ela está velha. Ela já não é nem gente. Né? Isso. Não sei. Então, assim, quando você olha para a situação, o problema é você ser mulher. Ou seja, uma brincadeira. O que eles deviam ter aqui brincando, jogando pedrinhas, hoje é uma dimensão global, não é? E o risco disso é que o imaginário desse pessoal continua nos matando. Sim. Né? Continua. Você perguntou onde é que isso vai dar? Você perguntou, né? Isso. Vai dar, já está dando, e morte. Está dando e morte. O aumento do feminicídio é uma grande questão. Exato, eu ia colocar isso, que hoje a gente escuta, né? A gente escuta muito mais e por tanta banalidade. Quer dizer, nem vou colocar nesse sentido, porque nunca há justificativa, nunca há peso para uma morte. Jamais. Sim. Né? Mas, no entanto, é isso. Essa falta de identidade, de se aprender, de se ser, de se compreender como gente, ou seja, novamente, como todos os dias, nesta bancada, chega a questão da educação. Então, a gente tem que se educar para ser, sim, cidadão melhor, a gente tem que se entender de maneira melhor, tem que se preocupar, porque aqui a gente não está culpabilizando ninguém, nós estamos chamando a atenção para uma melhoria de cenário. Então, é a mãe que se preocupe em acompanhar o filho, em ver. O pai que se preocupe também, né? Que se preocupe com esse posicionamento, que todos estejamos atentos com essa questão. E aí, o que está mais velho reparar o que está mais jovem, quem está mais jovem ficar atento para essa sequência, porque, meu querido, assim como eu hoje não sirvo mais porque estou velha, você também não servirá, porque graças a Deus hoje em dia a gente nasce do mesmo jeito, a gente passa por todas as funções iguais, não é? E para morrer tem que estar vivo. E uma vez vivo você envelhece, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser cachorro, pode ser tudo. É um privilégio envelhecer. É só isso. Minha irmã, eu queria ser assim tão bonita antes como sou hoje em dia. Mas aqui eu quero te trazer novamente essa questão, Ana. E o digital tem nessas bolhas que eles nos colocam, eles ainda não compreenderam que isso não me alimenta. Mas eu tenho escutado e me dói essa expressão. Feminista é a mulher feia, né? Então, o feminismo, que, claro, nós sabemos, ele é a nossa ação de preservação, é aqui que a gente se sustenta. Ele nada tem a ver em a gente acreditar que homem e mulher, mulher é melhor que homem, porque nós não somos as mesmas forças, e nem é esse nosso objetivo. Nunca foi nosso objetivo. Então, o feminismo, ele está estruturado e avançou até hoje como? Como a gente está aqui para dar essa validação? Porque não é porque a gente é feia, não é porque a gente não se enquadra. E muito pelo contrário, nós estamos sentadas aqui porque outras morreram queimadas. Para a gente poder estar aqui. Para a gente poder estar aqui. Porque a minha avó,
simplesmente pegou a comunidade e banhava, dava o primeiro banho em todos os bebês, não é? A minha mãe sai de São Luís, vai para São Paulo para educar 4 filhas junto com o marido dela, mas é lá que ela cresce. Eu tenho uma irmã que era extremamente cuidadora na primeira gestação. Na segunda maternidade, ela levanta a poeira, vamos, troca a menina aí que eu vou trabalhar, e hoje ela é outro ser humano, não é? Então, como é que nós feministas continuamos nessa caminhada? Primeiro é importante dizer que feminismo não é o contrário de machismo, Lindo. né? O feminismo, ele é um movimento das mulheres, que começou, né, como das mulheres, e a gente pretende que ele seja um movimento também dos homens, como a Raquel acabou de dizer. Se a gente não for feminista, antirracista, anti-LGBTfóbico, esse mundo não tem futuro. É disso que nós estamos falando. O feminismo, além de não ser o contrário do machismo, é um movimento que luta pela vida e pela igualdade entre as mulheres e homens. E não é igual porque nós homens e mulheres somos iguais, não. Porque nós somos seres humanos e precisamos ter nossos direitos resguardados, precisamos ter nossa vida valorizada. É sobre isso muito mais. E o movimento feminista é simplesmente responsável por colocar a mulher como ser humano. Porque até, inclusive, durante, eu estava comentando, né, na Revolução Francesa, igualdade, liberdade, fraternidade, a mulher não era vista como cidadã. Absurdo. Só em 1928, na Europa, nos Estados Unidos, e aqui em 1932, que nós podíamos votar, que nós pudemos finalmente votar, participar da vida pública, né? Então, ali o feminismo começa, sobretudo, né, para que as mulheres pudessem ter o direito de serem cidadãs, né? Depois, as mulheres trabalhadoras entram, a Clara Zetkin, a Kollontai, nas mulheres socialistas que lutam pelas mulheres trabalhadoras, porque ali na Revolução Industrial, no momento da primeira Revolução Industrial, as mulheres também foram para as indústrias, mulheres e crianças. Só que as mulheres, pelo mesmo trabalho desenvolvido pelos homens, ganhavam menos da metade do salário, né? Então, o movimento feminista começa para que nós possamos ter direito de sermos pessoas, de sermos trabalhadoras, de termos direitos políticos, né, de termos vida, né, inclusive para além da nossa casa, além do trabalho doméstico. Sim. Né? E aí eu acho que nós não tocamos aqui, mas o elemento da maternidade é um ponto que a gente precisa muito de discutir ainda, acho que num outro momento. Sim. Porque a maternidade ainda hoje é um peso na vida das mulheres, infelizmente. E aí, colocando especificamente esse ponto da educação, nós precisamos, sim, reeducar as meninas para continuar educando as meninas para serem protagonistas, para serem donas de suas vidas, para que elas possam realmente ser donas da sua história, e também voltarmos para a educação dos meninos, né? E aí não é uma responsabilidade só da mãe, só do pai, só da família. Não é uma responsabilidade individual. Sim. É uma responsabilidade de toda a sociedade. Por isso foi importante, no dia 24 de março, ter sido aprovada no Senado a lei que torna a misoginia crime. Fantástico. Isso é fundamental para ampliar o debate e para colocar a misoginia onde ela tem que ser colocada. Mesmo que essa luta que vai ser muito mais dura na Câmara. Vai Sim. ser muito mais dura na Câmara, né? E o outro projeto de lei, que é da deputada Sâmia, que é de tornar o Red Pill, que a gente não quer mais chamar de movimento, Sim. que é grupos criminosos mesmo de Red Pill, o sistema todo, o Red Pill, né? O Red Pill é só aquela capa. Sim. Embaixo tem muito mais coisas feias, né? Sim. Colocar esses grupos dentro da internet também como crime. Criminalizar esse discurso de ódio, Red Pill na internet. Exatamente. Regulamentar as redes, para que, inclusive, acho que o ECA Digital, né? Sim. Que a gente está chamando de ECA Digital, que é a Lei FELCA, foi, assim, fenomenal. A gente está avançando nesse aspecto civilizatório, do que diz respeito às leis, e eles precisam ser desdobrados na realidade concreta das crianças, das meninas, das mulheres, das mães, dos homens, né? Então, eu também acho que a educação é fundamental nesse sentido, mas não é só responsabilidade da família ou
da escola, dos professores. E eu acredito que a gente realmente tem que estar muito atento. Eu fico muito contente de a gente concluir que a gente tem que apoiar o homem, o masculino e o feminino, que eles têm que estar juntos e não emplacados em situações opostas, não é? Porque é assustador como é colocado pra gente o machismo e o feminismo, não é? Então, quem quer ser feminista? Aí a gente vai bem ali pertinho do racismo, que a gente fica encontrando nuances. Não, eu sou mais feminista, menos. Eu sou mais pesado assim, é menos racista ali, e a gente não compreende, a gente não quer colocar o pé no lugar e dizer, não, gente, eu defendo sim os direitos das mulheres, eu compreendo sim que a gente não tem que ter censura nenhuma para falar, mas que quando eu falo do que é meu, eu tenho que entender como chega o outro, que quando chega o outro e violenta ele, é violência, não é? Então, não é nessa sutileza de só porque eu acredito, então é fato, então é verdade. Aí, dentro desse pensamento, e realmente, meninas, eu não aguento quando eu tenho que chegar no final. Rapaz, coisa ruim é chegar no final. Mas, dentro disso, eu gostaria que vocês deixassem pra gente o que vocês acreditam ser um cenário utópico. O que é o dia de amanhã melhor, mais bonito, para tudo isso que a gente discutiu aqui? Olha, para mim o cenário é de igualdade, de justiça social, né? Quando dizem que as feministas são feias, na verdade eles estão dizendo que a luta por igualdade social é feio, né? É uma forma de preconceito, de não conhecimento do que é o feminismo, mas sobretudo da negação da luta por justiça social, né? Quando as feministas lutam por igualdade, pela mulher viva, né? A mulher viva é um direito à vida, é um direito fundamental humano, né? Quando elas lutam por isso, elas estão dizendo, em última instância, que elas querem justiça social, elas querem igualdade social. Então, para se combater isso, e quem combate isso é quem está num lugar de privilégio, é quem tem o poder, quem ganha com isso, né? Então, o cenário ideal é de justiça social, né? É de união de forças, de lutas, né? Para que a gente não morra, para que as mulheres continuem vivas. Que lindo. Eu quero até fazer minhas palavras de Carmen Lúcia, quando ela disse que vai ser igual quando tiver 11 ministros no STF. Mas é nesse sentido, eu acho que o cenário ideal é o mundo ser visto como um lugar para todos e todas, de forma que nós possamos ter as nossas capacidades humanas, que a gente possa realmente ser um ser humano completa. Pois, queridas, eu quero agradecer extremamente a visita de vocês. Foi muito lindo. Como sempre, é inesperado, né? Eu tenho uma redatora que faz um release que a gente nunca segue, mas é sempre muito, 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 muito melhor do que se pode se imaginar. E é isso. Novamente eu digo às minhas ouvintes que toda mudança é feita a partir de um pequeno passo, que a gente não precisa guardar grandes coisas e que sim, nós viveremos estes dias melhores e estaremos juntas lá. Viva a luta das mulheres. Gratidão, queridas. Viva!